Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara estuda uma nova lei para o licenciamento ambiental. A Frente Parlamentar Agropecuária defende mais agilidade nos processos de exploração. Já os grupos ligados à proteção ambiental defendem rigor para evitar danos como os que ocorreram no rompimento de barragens em Minas Gerais. O deputado Zé Vitor, do PR de Minas Gerais, defende um novo marco legal para reorganizar o processo de licenciamento. Ele é o nosso convidado desta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Daniela, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder trocar informações, compartilhar experiências, né? Muito obrigado. Deputado, quais são hoje as vantagens e desvantagens do modelo que a gente tem de licenciamento ambiental? Por que a necessidade de mudança? Eu até acho que gostei da sua introdução aqui do nosso bate-papo, porque eu já percebi mesmo que as pessoas, na maior parte dos tempos, tentam colocar mesmo os ambientalistas de um lado e aqueles que pretendem produzir de outro. E eu tenho exatamente um pensamento divergente um pouco disso. Acho que nós estamos todos no mesmo barco. Isso eu digo sem demagogia. Eu sou engenheiro agrônomo, tenho uma experiência no setor produtivo e já atuei em órgãos ambientais ligados a essa questão do licenciamento ambiental. Isso não é uma questão, isso não é contraditório, né? Isso não é uma briga, na prática não há uma briga. É uma briga ideológica em alguns momentos que a gente precisa respeitar, mas a gente precisa rever tudo isso porque está muito claro que a burocracia não tem protegido em nada o meio ambiente e não tem favorecido em nada o setor produtivo. Então, nenhum dos lados está satisfeito com o que está acontecendo, né? Eu percebo então que é preciso aprofundar com argumentos técnicos, não políticos, não ideológicos, com argumentos técnicos. A gente precisa avançar para criar, como você bem disse, um novo marco para construir um novo país. Todo mundo está clamando por menos burocracia. O que acho que essa lei precisa trazer é simplesmente isso: menos carimbos, menos filas, menos tempo, porque está provado que isso não tem, como eu disse, nem protegido o meio ambiente, nem favorecido o setor produtivo. Como o senhor falou, a exploração descontrolada não ajuda o setor produtivo. Isso. Mas quando se fala em mudar qualquer regra em termos de licenciamento ambiental, o Código Florestal, gera um temor na parte de quem acompanha o tema de que haja uma flexibilização, uma facilitação indevida desses licenciamentos. Como equilibrar isso, deputado? Os interesses do setor produtivo e os interesses de quem quer manter regras mais rígidas? Isso. Tem uma palavra que eu gosto muito, é até um verbo, né? Racionalizar. Eu acho que essa é a questão. Não é simplificar o processo de licenciamento, é racionalizar. Acho que tem excessos demais, tem exageros demais. Quando nós temos discutido, e já está encerrando a discussão da medida provisória 867, que trata da prorrogação do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, nós temos discutido essa Lei Geral do Licenciamento Ambiental, temos discutido agora uma nova legislação também para licenciamento de empreendimentos minerários. Por que tudo isso? É sinal de que não está funcionando. Se tudo isso estivesse correndo tranquilamente, estivéssemos todos satisfeitos, ou pelo menos a maioria satisfeita, essas discussões não estariam ocorrendo aqui. E é importante dizer que o temor ele é necessário, porque o debate precisa acontecer. Eu entendo a preocupação das pessoas. O que nós temos que vencer aqui dentro, eu repito aqui, sem ser prolixo, nós precisamos vencer essa burocracia. Levando agora para o lado do produtor rural nenhum tem raiva, tem nenhuma mágoa com o meio ambiente. Ele tem, sim, uma chateação com a burocracia e é isso que nós precisamos vencer. Nós não podemos esperar que um processo dentro de um órgão ambiental dure anos, 5, 6, 7 anos para isso. Minas Gerais, que é o meu estado, o nosso estado, né? Minas Gerais tem dado um bom exemplo, tem dado passos concretos rumo a essa desburocratização, mas que em nenhum momento significa simplificar, que significa abandonar o meio ambiente. Então, o que nós defendemos é racionalização. Há exageros demais, há uma lei extremamente complexa. Eu até vou aproveitar, Daniela, para citar um número. Eu disse que eu já atuei num órgão ambiental e eu me lembro muito bem que existia um núcleo de controle ambiental, vamos chamar assim, ele é um núcleo que analisa o empreendimento pós-licença. E de cada 10 empreendimentos
que eram vistoriados após a emissão da licença, 8 apresentavam alguma irregularidade. Isso no prazo de 1 ano. 1 ano após a licença, 8 apresentavam alguma irregularidade. O que significa? Que o processo de licenciamento ambiental, aquele rito burocrático, serviu muito pouco para garantir que o empreendimento esteja regular, ambientalmente falando. Então, o que nós defendemos é jogar essa responsabilidade para o próprio empreendedor e ele, com seus consultores, ele possa desempenhar ali um trabalho de acordo com a legislação, porque o rito burocrático não tem ajudado em nada, só tem atrasado a instalação e a operação desses empreendimentos. Deputado, o senhor citou como exemplo o caso de empresas que depois de 1 ano já apresentavam problemas nos requisitos ambientais. Sim. O problema nosso está nesse processo inicial, na burocracia, como o senhor citou, ou nas regras, às vezes, não tão claras, ou está na fiscalização, na continuidade do controle depois? Eu acho que está no fato do Estado querer interferir demais. Essa responsabilidade tem que ser do empreendedor. Ele, com o seu corpo técnico, tem que tomar as devidas precauções. Tem que lá instalar suas medidas de controle e tocar o seu processo. O fato mais claro para mim é o rompimento da barragem de Brumadinho. Aquilo ali não tem nada a ver com o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental foi todo devidamente realizado, enfim, estudado, votado por um conselho que tem ali de representantes de diversos segmentos. Não é uma questão de licenciamento ambiental, é uma questão de monitoramento, de acompanhamento, é um pós-licença e essa responsabilidade é do empreendedor. Se o licenciamento não é capaz de cercar essas falhas, como de fato não deve ser, não tem que ser, essa responsabilidade, volto a dizer, tem que ser dos conselhos de profissionais, como o CREA, como, enfim, o próprio empreendedor, que tem que se mexer para garantir que o respeito ao meio ambiente, respeito às normas e ao meio ambiente, né? O produtor rural, por exemplo, ele é muito consciente das responsabilidades que ele tem. Ele sabe que ele precisa devolver as embalagens de defensivos que estão vazias, ele sabe que ele precisa depositar em um local adequado o resíduo ali de óleo, os resíduos oleosos, aquela coisa toda. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, nós estamos criando simplesmente um processo para chamar a atenção do produtor e falar assim, olha, você precisa fazer isso, mas ele já sabe que ele precisa fazer isso. Então, a gente fica criando normas em cima de normas, regras em cima de regras, que não trazem benefício ao meio ambiente, como eu disse, e não trazem benefício a quem quer produzir. Então, é exatamente a vencer essa etapa. Agora, deputado, no caso de Brumadinho, existem alguns parlamentares, especialistas, que se queixam que justamente acabou ficando o controle muito nas mãos da empresa Vale. Sim. E ela acabou sendo condescendente com problemas que foram acontecendo. E aí, quando houve o problema, é muito difícil reverter um dano desse tamanho. Nesse caso, a gente está falando de uma empresa com grande potencial de dano. O senhor acha que é necessário se estabelecer regras diferentes de acordo com o grau de risco de cada empresa? Como que é isso hoje na regra e como que o senhor acha que pode ser? Só para responder, imagine se isso ficasse na mão do governo para ele poder fiscalizar uma barragem como essa. Já teriam rompido tantas outras por aí, eu tenho certeza. Nós não temos capacidade técnica para fazer isso. Segurança e estabilidade de barragem tem que ser responsabilidade do empreendedor. No caso é a Vale, né? Nesse caso especificamente de Brumadinho, ela que tem que dar conta de tudo aquilo ali. Nós temos que acompanhar, exigir relatórios. Não há profissionais no sistema, nós temos que podemos formar para fiscalizar, mas a responsabilidade tem que ser do empreendedor, nós não podemos trazer ela para o governo em hipótese nenhuma. Eu acredito que nós temos que dar alguns passos, como eu estava dizendo, no sentido de imputar mais responsabilidade para o empreendedor. Nós temos que imputar mais responsabilidade para os responsáveis técnicos, para que eles tomem as devidas providências. Qualquer coisa que a gente fizer além disso, a gente só vai estar criando novas regras que de nada vão contribuir aí com o avanço do país, nem com a preservação, nem com a produção. Deputado, agora, uma das preocupações dos grupos ambientalistas é com a regionalização de regras. Essa nova marco legal aí para o licenciamento ambiental, sim, ele abre essa possibilidade? Eu não enxergo isso. Eu acredito que, nós não vamos criar uma competição entre os estados. Isso é um argumento muito vazio. Eu sinto que alguns estão tentando desconstruir esse que pode ser um passo importante para a preservação também. Se a gente cria regras, a gente tira as pessoas da clandestinidade e as transforma em regular, que não quer dizer também que não vai haver nenhum cadastro, nada disso. Tem que existir algum tipo de cadastro. Mas se a gente tira as pessoas da clandestinidade, a gente traz ela para um ponto que a gente consegue enxergar.
E aí eu acredito que a gente passa a ter algum controle um pouco maior e a gente consegue ter algum benefício com tudo isso. Eu não vejo uma disputa para os estados, acho que os estados também são extremamente responsáveis. Minas Gerais tem um grande exemplo, tem uma estrutura muito bem montada, um arcabouço legal inteligente, alguns pontos precisam ser revistos, principalmente em relação aos valores de multas que são aplicados, que são totalmente fora da realidade, alguns prazos precisam ser repensados, a análise precisa ser mais célere. Eu até defendo aqui o fim da renovação da licença. Existe hoje um rito burocrático que se chama renovação. Quando você vence um prazo, você precisa pedir uma renovação. Eu não vejo sentido nisso. Pedir renovação para quê? Se não houve nenhuma mudança no projeto, se a atividade não cometeu nenhum dano, acho que bastava simplesmente uma comunicação de que a empresa ainda está aberta, que as medidas de controle estão instaladas, que há um responsável técnico para ela continuar trabalhando. Defendo o mesmo para o fim da ampliação. Tem empresas, por exemplo, eu vou até citar aqui de uma maneira muito clara, isso é uma empresa de suco, na cidade de onde vim, que é Araguari, e é uma empresa que tem uma capacidade de produção de 1 milhão de litros de suco por dia. Ela tem uma licença para operar 280 mil litros de suco salvo por dia. Se ela consegue abrir um mercado imediatamente, e olha que a estrutura dela está toda montada e preparada para receber mais, para produzir mais, mas se ela consegue fechar um novo contrato, encontrar um novo cliente, ela precisa entrar numa fila para de novo pegar uma licença. E a instalação dela já está toda montada. É pura e simplesmente um rito burocrático. E é isso que nós temos que vencer com a nova Lei Geral do Licenciamento. Deputado, nosso tempo encerrou. Agradeço a sua participação. Obrigado, viu, Daniela? Estou à disposição. É um assunto que é longo, né? É verdade? Então, numa próxima oportunidade, a gente avança um pouco mais, com certeza. Obrigada, deputado. Palavra Aberta termina aqui. Eu sou Daniela André e conversei com o deputado Zé Vitor, do PR de Minas Gerais, sobre licenciamento ambiental. Esta é uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara, que você pode rever em nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.